As palavras que você pronuncia hoje estão moldando a sua vida de amanhã. Talvez você não perceba, mas cada frase dita com convicção, cada pensamento transformado em voz, se torna como uma semente plantada no solo fértil do universo. Essa semente pode florescer em abundância, ou pode se tornar um espinheiro sufocando seus sonhos. Tudo depende do que você escolhe declarar. Muitos vivem sem perceber que carregam dentro de si o poder criativo das palavras. Cresceram ouvindo que frases são apenas sons, que a fala não ultrapassa a barreira do ar. Mas o tempo prova que cada palavra é uma ordem silenciosa que ecoa no mundo invisível. Quando você diz "eu não consigo", abre espaço para a derrota. Quando afirma "minha vida nunca muda", autoriza a estagnação. Mas quando pronuncia "eu prospero", "eu conquisto", "eu recebo abundância", você libera forças invisíveis que começam a mover circunstâncias em seu favor. O salmista já compreendia isso ao clamar: "Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor." Ele sabia que cada palavra pronunciada carrega um poder espiritual e criativo. Ele reconhecia que não basta apenas pensar em grandeza. É preciso falar em grandeza, viver em grandeza, alinhar a boca e o coração em uma mesma vibração. Napoleon Hill, séculos mais tarde, confirmaria a mesma verdade em sua obra monumental Quem Pensa Enriquece. Ele ensinava que as palavras que repetimos diariamente funcionam como comandos diretos para a mente subconsciente. Esse processo, que ele chamou de autossugestão, é a chave para reprogramar a forma como pensamos, sentimos e agimos diante das oportunidades da vida. Assim como o agricultor planta repetidamente até que a terra produza, o ser humano precisa declarar repetidamente palavras de prosperidade até que a realidade floresça. Imagine por um instante essa cena. Duas pessoas caminham lado a lado, enfrentando os mesmos desafios, vivendo no mesmo mundo, respirando o mesmo ar. A primeira repete todos os dias: "As coisas estão difíceis, nunca dá certo, não adianta tentar." A segunda, diante das mesmas dificuldades, declara: "Eu vou vencer. Eu encontro soluções. Eu sou guiado pela prosperidade." Com o passar do tempo, a diferença entre essas duas vidas será tão grande quanto o abismo que separa a escassez da abundância. E talvez você já tenha experimentado isso sem perceber. Lembra daquela vez em que repetiu tantas vezes que algo daria errado que de fato deu errado? Ou daquele momento em que você acreditou profundamente, falou com convicção e de repente as portas começaram a se abrir? Isso não é acaso, é lei. As palavras são sementes, e como toda semente, elas obedecem ao que foi plantado. Por isso, neste momento, convido você a abrir o coração e refletir sobre algo fundamental. Quais sementes você tem lançado no solo da sua vida? Que tipo de colheita está autorizando com a força criativa das suas palavras? Esse é o poder oculto que muitos ignoram. Eles se sabotam diariamente sem perceber, amaldiçoando a própria existência com frases carregadas de medo, dúvida e escassez. Mas a boa notícia é que você pode mudar isso agora. Você pode decidir alinhar a sua boca com o seu coração e começar a declarar prosperidade, abundância e vitória. Cada vez que você diz "eu posso", uma porta se abre. Cada vez que você declara "eu recebo", algo se move em sua direção. Cada vez que você pronuncia "eu sou próspero", sua mente se alinha a oportunidades que antes estavam invisíveis. As palavras não são apenas um reflexo da realidade. Elas são os tijolos com os quais a realidade é construída. É aqui que o ensinamento bíblico se encontra com a sabedoria prática de Napoleon Hill. A Bíblia nos lembra que a vida e a morte estão no poder da língua. Hill nos mostra como transformar essa verdade em prática diária. Escolhendo conscientemente,
palavras que reprogramam a mente para o sucesso, eliminando declarações de fracasso e repetindo diariamente frases que ativam sua fé, sua visão e sua determinação. Esse é o segredo que poucos compreendem. Não se trata apenas de pensar positivo de forma vaga. Trata-se de criar uma atmosfera interna e externa de prosperidade, onde cada palavra que sai de sua boca se torna uma ordem para o universo. Palavras são decretos. Palavras são profecias. Palavras são sementes invisíveis que não falham em gerar frutos. Por isso, não se engane. A prosperidade começa na sua boca antes de chegar à sua conta bancária. Começa em sua mente antes de aparecer em seus negócios. Começa no que você diz a si mesmo antes de se manifestar diante dos outros. E quando você entende esse princípio, algo extraordinário acontece. Você deixa de ser refém das circunstâncias e se torna criador de oportunidades. Se essa verdade está ressoando em você, se você sente que é hora de assumir o controle daquilo que sai da sua boca, deixe o seu like agora. É o seu selo de compromisso com essa transformação. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque aqui você encontra os princípios que transformam palavras em realidade. Agora, imagine como sua vida poderia se transformar se a partir de hoje cada palavra pronunciada fosse cuidadosamente escolhida para edificar prosperidade. Imagine se cada manhã fosse iniciada com declarações como: minha vida é abençoada, eu tenho a sabedoria para prosperar, eu atraio abundância de todas as formas. Imagine como sua mente se tornaria mais clara, como sua energia aumentaria, como as pessoas ao seu redor começariam a enxergar em você alguém confiante, decidido e digno de respeito. O segredo está em não subestimar o poder de cada frase. Palavras curam, palavras constroem, palavras atraem e também podem destruir. É por isso que este momento é tão decisivo. Você está diante da oportunidade de mudar completamente a rota de sua vida, apenas escolhendo com sabedoria aquilo que pronuncia. Seja consciente disso. A prosperidade não começa em uma transação financeira, mas no instante em que você decide alinhar suas palavras à abundância. Assim como a fé nasce primeiro no coração, antes de se tornar realidade, a prosperidade nasce primeiro nos lábios, antes de encher a vida de frutos. É exatamente isso que você vai aprender a desenvolver daqui em diante. O poder oculto das palavras, aplicado de forma prática, espiritual e transformadora para gerar riqueza, abundância e plenitude. Toda jornada de prosperidade começa dentro de você, antes mesmo que algo aconteça no mundo externo. As palavras são como chaves invisíveis, capazes de abrir portas que ainda não existem aos olhos humanos. Quando pronunciadas com fé, convicção e clareza, elas despertam a mente, acionam o subconsciente e atraem circunstâncias que alinham sua vida ao que você declarou. O salmista, ao pedir que as palavras de sua boca fossem agradáveis a Deus, não estava apenas fazendo uma oração poética. Ele estava revelando um princípio eterno. As palavras moldam destinos. Quando suas palavras se alinham com o bem, com a esperança e com a abundância, você começa a trilhar um caminho que conduz inevitavelmente à prosperidade. Esse mesmo princípio é traduzido em linguagem prática por Napoleão Hill, que ensina que o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Observe com atenção. Conceber é imaginar, acreditar é internalizar e alcançar é manifestar. Mas entre imaginar e manifestar existe uma ponte, e essa ponte é construída pelas palavras. Ao repetir frases de poder, você transforma uma ideia em convicção, e a convicção gera ação. A ciência moderna já confirma o que a Bíblia e Hill afirmaram há tanto tempo. Palavras não são apenas sons. Elas produzem frequências, impactam nossas emoções, alteram nossos níveis de energia e influenciam diretamente nossas decisões. Quando você repete constantemente frases negativas, está programando sua mente para evitar riscos, perder oportunidades e desistir facilmente. Mas quando pronuncia palavras positivas,
você ativa áreas cerebrais ligadas à coragem, criatividade e visão de futuro. É por isso que tantas pessoas fracassam sem entender a razão. Não é que o mundo esteja contra elas, mas sim que suas próprias declarações sabotam seus passos. Alguém que constantemente diz: "Eu não mereço, eu nunca consigo, isso não é para mim", cria um muro invisível que impede a prosperidade de entrar. Já aquele que decide declarar: "Eu sou digno de prosperidade, eu tenho condições de vencer, eu encontro soluções", abre um campo energético que atrai pessoas, ideias e recursos. Pense em quantas vezes você já usou palavras para mudar uma situação. Talvez tenha encorajado alguém com uma simples frase e essa pessoa ganhou forças para continuar. Talvez tenha recebido uma palavra de apoio em um momento difícil e isso mudou totalmente sua percepção da vida. Se uma única frase tem o poder de alterar o destino de alguém, imagine o que milhares de declarações diárias podem fazer em sua própria vida. Napoleão Hill chamava esse processo de autossugestão consciente. Ele recomendava que cada pessoa repetisse diariamente frases alinhadas com seus objetivos até que essas palavras penetrassem profundamente no subconsciente. Essa prática funciona como água pingando em uma pedra. No início parece não causar efeito, mas com o tempo rompe a resistência e molda a estrutura. A mente humana, quando exposta repetidamente às mesmas palavras, começa a acreditar nelas e agir de acordo. Esse é o poder oculto das palavras. Elas não apenas descrevem a realidade, mas criam a realidade. Aquele que aprende a usá-las com sabedoria deixa de ser refém das circunstâncias e passa a ser arquiteto do próprio destino. Mas talvez você pense: será que apenas falar é suficiente? A resposta é clara. Palavras sem ação são como sementes jogadas sobre pedra, mas palavras alinhadas a ações conscientes são sementes plantadas em terra fértil. O que Hill ensina e o que a Bíblia reforça é que palavras são o primeiro passo. Elas preparam a mente, fortalecem a fé e criam a energia necessária para agir com coragem e consistência. Por isso, se você deseja prosperidade, precisa começar a vigiar o que pronuncia. Precisa cultivar uma linguagem de abundância, substituir frases de derrota por afirmações de vitória, transformar o discurso da escassez em discurso de multiplicação. É um exercício diário. Assim como um atleta treina repetidamente até que o corpo obedeça automaticamente, sua boca precisa ser treinada a declarar aquilo que você deseja viver, até que se torne natural falar em prosperidade, mesmo diante de desafios. A introdução à verdadeira riqueza não começa em números ou estratégias financeiras, começa em palavras. Elas constroem sua mentalidade, que constrói suas ações, que constroem seus resultados. É uma corrente invisível que conecta o espiritual ao material. É por isso que muitos que parecem ter tudo ainda se sentem vazios. Suas palavras internas não estão alinhadas com prosperidade, mas com escassez. Quando você decide mudar a forma como fala, muda também a forma como pensa. Quando muda como pensa, muda como age. E quando muda como age, inevitavelmente muda os resultados que colhe. Essa é a espiral ascendente da prosperidade. Napoleão Hill afirmava que a riqueza começa na mente e se expande para o mundo externo. E a Bíblia confirma que a boca fala do que o coração está cheio. Se seu coração está cheio de medo, suas palavras refletirão medo e sua vida se tornará limitada. Mas se você encher seu coração de fé, coragem e abundância, suas palavras refletirão isso e sua vida se expandirá. Por isso, neste momento inicial da jornada, a maior transformação que você pode realizar é decidir que cada palavra pronunciada a partir de hoje será uma semente de prosperidade. Você pode não controlar todas as circunstâncias externas, mas pode controlar o que sai da sua boca. E quando assume esse domínio, começa a alinhar sua vida com o fluxo da abundância.
Essa é a verdadeira introdução ao poder oculto das palavras. Não estamos falando apenas de frases bonitas ou de motivação passageira, mas de uma prática profunda, espiritual e transformadora que muda sua essência e, consequentemente, sua realidade. A prosperidade não é privilégio de alguns, ela é fruto da consciência e do uso correto das palavras. E quanto mais cedo você assumir esse poder, mais cedo verá sua vida se mover em direção à abundância. A vida de muitas pessoas não é marcada pela falta de oportunidades, mas pela prisão invisível criada pelas próprias palavras. Elas repetem dia após dia frases que destroem seus sonhos sem perceber. E o mais doloroso é que muitas vezes essas frases não começaram com elas, mas foram herdadas. Palavras ditas por pais, professores, amigos ou até desconhecidos foram absorvidas e transformadas em verdades repetidas. Quantas vezes você já ouviu declarações como dinheiro não dá em árvore, quem nasceu pobre morre pobre, riqueza é coisa de gente desonesta? Essas frases aparentemente inofensivas entram na mente e começam a se repetir até que se tornem correntes que amarram a alma. Quem acredita nessas declarações vive limitado, não por falta de capacidade, mas porque a boca repete a sentença da escassez. A Bíblia afirma que a vida e a morte estão no poder da língua. Isso não é apenas uma metáfora, é uma realidade prática. Quantos casamentos foram destruídos porque as palavras que saíam eram carregadas de críticas e condenações? Quantos jovens desistiram de seus sonhos porque ouviram repetidas vezes que não tinham talento suficiente? Quantos negócios nunca prosperaram porque os donos declaravam todos os dias que estava difícil demais ou que não tinha jeito? O maior inimigo da prosperidade não é o mercado, não é o governo, não é a concorrência. O maior inimigo é a boca que fala derrota antes mesmo de começar a batalha. É o coração que alimenta palavras de fracasso antes de dar o primeiro passo. Esse é o grande conflito que aprisiona multidões. Querem prosperar, mas não controlam a própria língua. Desejam abundância, mas declaram escassez. Oram por milagres, mas amaldiçoam seus dias com palavras de dúvida. É como tentar encher um balde fulado. Por mais que coloque água, tudo escorre. O salmista entendia a gravidade disso quando pediu que suas palavras fossem agradáveis diante de Deus. Ele sabia que não adiantava pedir bênçãos se sua boca estivesse produzindo maldições. Da mesma forma, Napoleão Hill ensinava que a mente precisa estar em harmonia com os desejos para que a riqueza se manifeste. Não há como prosperar se sua boca diz uma coisa, mas seu coração acredita em outra. Esse conflito interno é destrutivo. É como um carro acelerando com o freio de mão puxado. Você se esforça, gasta energia, mas não sai do lugar. Cada palavra negativa é um freio que trava sua evolução. E o mais perigoso é que muitas dessas palavras se tornam hábitos. A pessoa nem percebe mais o que está dizendo. Reclama automaticamente, critica sem pensar. Fala de escassez como se fosse normal. Essa repetição cria um ciclo. Palavras negativas geram pensamentos negativos, que geram ações fracas, que confirmam os resultados ruins, que reforçam as palavras negativas. É um círculo vicioso que aprisiona. Quantas vezes você disse difícil? Cada vez que essa frase sai da sua boca, você reforça a ideia de que a dificuldade é maior que você. Quantas vezes disse, eu nunca consigo? Nesse instante, seu subconsciente grava a ordem de falhar sempre. Quantas vezes disse, isso não é para mim? Com isso, você mesmo se exclui das bênçãos que estavam disponíveis. Esse é o conflito central. A boca declara escassez. O coração deseja prosperidade, a mente pede abundância, mas a língua decreta pobreza. E enquanto não houver alinhamento, a prosperidade permanece distante. Napoleão Hill insistia que a disciplina da fala é indispensável.
Ele afirmava que as palavras ditas com emoção são gravadas profundamente no subconsciente e ali se transformam em crenças. E as crenças, sejam de vitória ou de fracasso, determinam tudo o que você vive. Muitas pessoas acreditam que fracassaram por falta de recursos, mas a verdade é que fracassaram por excesso de palavras negativas. Perderam batalhas antes de lutar porque já tinham decretado derrota com a boca. E isso é algo que precisa ser enfrentado com coragem. É aqui que o conflito se torna mais doloroso, quando a pessoa percebe que o maior inimigo não está fora, mas dentro. Não é a concorrência que destrói sonhos, não é a falta de oportunidades, são as palavras que saem diariamente envenenando a própria vida. Você pode ter o melhor conhecimento, pode estar diante da melhor chance, mas se sua boca estiver alinhada com a derrota, tudo se perde. É como ter um barco forte, mas com um buraco no casco. Não importa o quanto reme, ele vai afundar. Esse é o momento de encarar a verdade. Se você deseja prosperidade, precisa vencer o inimigo invisível que habita nos seus lábios. Precisa arrancar pela raiz frases herdadas de gerações que viveram na escassez. Precisa quebrar o ciclo de reclamação, crítica e negatividade. Não é fácil, porque esse hábito está enraizado, mas é necessário. Enquanto as palavras não mudarem, os resultados não mudarão. Esse é o conflito que precisa ser resolvido. O salmista nos lembra de alinhar a boca ao coração, e Napoleão Hill nos ensina a reprogramar a mente com autossugestão. Juntos, eles apontam o caminho. Mudar as palavras é mudar a vida. Permanecer na negatividade é permanecer na escassez. A escolha está diante de você. Continuar alimentando o conflito interno que destrói sonhos ou decidir assumir o controle da própria língua para construir prosperidade. Há um momento na vida em que tudo muda. Esse momento acontece quando você desperta para o poder que já estava em suas mãos, ou melhor, em sua boca o tempo todo. É quando você entende que não precisa esperar que o mundo mude, porque o mundo externo sempre responderá ao que você declara. Imagine agora que a partir deste instante, você começa a tratar cada palavra como uma semente de destino. Não mais frases jogadas ao vento, mas decretos espirituais e mentais que definem quem você é e quem está se tornando. Essa é a virada. Esse é o ponto onde o conflito se desfaz e a clareza explode dentro de você. O salmista já havia revelado essa verdade ao pedir que suas palavras de sua boca fossem agradáveis diante de Deus. Ele sabia que não bastava desejar bênçãos, é necessário declarar bênçãos. Não bastava sonhar com prosperidade, é necessário pronunciar prosperidade. Não bastava acreditar em abundância, é preciso pronunciar abundância. Napoleão Hill, em sua sabedoria prática, explicou como transformar isso em um método de vida. Ele ensinava a criar afirmações definitivas de propósito, frases curtas, poderosas e carregadas de emoção que deveriam ser repetidas diariamente até se tornarem parte inesparável da mente subconsciente. Essa prática não é apenas motivação, é ciência. Quando você repete palavras carregadas de fé e convicção, cria novas conexões neurais e sua mente começa a operar em um novo padrão de sucesso. Aqui está o segredo que rompe o ciclo de escassez. Você pode reprogramar completamente sua vida, mudando as palavras que saem da sua boca. Cada vez que você declara com firmeza, "Eu sou próspero", "Eu atraio riqueza", "Eu sou guiado pela sabedoria divina", você está plantando no terreno da sua mente sementes de abundância. E essas sementes, inevitavelmente, darão frutos. Esse é o clímax, o instante em que você percebe que não precisa mais ser refém de frases negativas que ouviu ou repetiu durante anos. O passado não precisa ser o seu destino. Você pode hoje mudar a atmosfera da sua vida, escolhendo palavras que constroem em vez de destruir. Pense na força que isso tem.
Se palavras negativas conseguiram te limitar por tanto tempo, imagine o que palavras positivas, repetidas com fé e constância, podem realizar. Se frases de escassez criaram muros, frases de prosperidade abrirão portas. Se declarações de medo te paralisaram, declarações de coragem te farão avançar. Esse é o ponto em que a luz invade a escuridão. Você compreende que cada palavra dita com convicção não apenas sai de sua boca, mas ecoa no universo, reorganizando circunstâncias, atraindo pessoas certas, criando oportunidades. Você não fala apenas para si mesmo, você fala para a vida. E quando decide assumir esse poder, algo extraordinário acontece. Sua energia muda, sua presença muda. Pessoas começam a te enxergar de outra forma, porque suas palavras revelam segurança, confiança e determinação. O mundo externo responde ao que você carrega dentro de si. A virada é essa: não esperar que a prosperidade venha para depois falar como próspero, mas falar como próspero até que a prosperidade venha. Esse é o princípio espiritual e psicológico que separa os que permanecem na escassez dos que avançam para a abundância. Napoleon Hill dizia que o sucesso exige fé aplicada. E fé aplicada nada mais é do que falar, agir e persistir como se aquilo que você deseja já estivesse em suas mãos. Essa postura muda completamente a direção da vida. Você deixa de ser alguém que apenas sonha e passa a ser alguém que cria. A Bíblia reforça esse mesmo princípio ao afirmar que devemos chamar as coisas que não são como se já fossem. Isso significa declarar abundância mesmo quando ainda há vazio, declarar vitória mesmo quando ainda há batalhas, declarar riqueza mesmo quando ainda há escassez. A palavra cria primeiro no invisível, depois se manifesta no visível. Esse é o ponto máximo da transformação. A consciência de que sua boca é uma ferramenta criadora. E quando você decide usá-la com sabedoria, a prosperidade deixa de ser uma promessa distante e se torna uma construção diária. A virada acontece quando você começa a se ouvir de forma diferente. Ao invés de repetir que não pode, você declara que pode. Ao invés de dizer que não consegue, você declara que já está conseguindo. Ao invés de afirmar que não merece, você declara que é digno. Cada palavra é um tijolo que constrói sua nova realidade. E o que parecia impossível começa a acontecer. Pequenas oportunidades surgem, ideias antes invisíveis aparecem, pessoas certas cruzam seu caminho. Não é mágica, é consequência. Você ativou dentro de si a lei da fé e do foco. Você reprogramou sua mente e alinhou suas palavras com prosperidade. O mundo não tem outra escolha senão responder. Esse é o clímax, o ponto de decisão, o instante em que você entende que pode mudar o rumo da sua vida com aquilo que sai da sua boca. As palavras que você pronunciar a partir de hoje serão a chave que abre ou fecha portas. A escolha é sua. Continuar repetindo frases que te aprisionam ou começar a declarar decretos que te libertam. Se você chegou até aqui, se essa verdade encontrou morada em seu coração, eu quero te convidar a selar esse compromisso. Vá até os comentários e escreva: minhas palavras são sementes de prosperidade. Declare isso, sinta isso, porque a palavra declarada com fé se torna semente plantada em solo fértil. E se você quer continuar recebendo esses princípios que transformam vidas, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que a mudança começa na boca, antes de chegar aos bolsos. Quando essa consciência explode dentro de você, tudo muda. Você descobre que não é vítima, mas criador. Não é refém do acaso, mas autor do próprio destino. E tudo começa com uma decisão simples: alinhar sua boca com a prosperidade, alinhar sua fé com suas palavras, alinhar sua vida com abundância. Esse é o ponto de virada que transforma tudo. Escolha conscientemente as palavras que vai pronunciar.
Rejeite frases negativas. Elimine reclamações e substitua cada expressão de escassez por uma declaração de abundância. Diga em voz alta: eu sou próspero. Eu mereço a abundância. Eu tenho sabedoria para enriquecer. Eu sou guiado pela graça divina. Repita essas frases até que elas se tornem parte da sua essência. A cada repetição, sua mente se fortalecerá, sua fé se expandirá e sua energia atrairá novas oportunidades. Lembre-se, suas palavras são decretos. O que você falar hoje será o que viverá amanhã. Se deseja uma vida diferente, comece falando uma vida diferente. Faça da sua boca uma fonte de bênçãos e prosperidade e verá como sua realidade começará a se transformar. Napoleão Hill nos ensinou que grandes conquistas começam com pequenos hábitos repetidos. Transforme esse hábito em parte do seu dia. Pela manhã, antes de qualquer coisa, pronuncie suas declarações de prosperidade. Durante o dia, vigie sua fala e recuse qualquer palavra de escassez. À noite, agradeça em voz alta pelas vitórias do dia, mesmo as pequenas. Essa disciplina cria uma espiral de abundância que cresce continuamente. Você não está sozinho nessa caminhada. Há uma força maior que se move em favor daqueles que alinham fé e ação. O salmista já declarou que palavras agradáveis são aceitas diante de Deus. E quando suas palavras são alinhadas ao bem, ao amor e à prosperidade, o universo responde em sintonia. Agora, tome uma decisão firme. Nunca mais usar sua boca contra você mesmo. Decida que cada frase será uma construção, nunca uma destruição. Decida que suas palavras abrirão portas, nunca fecharão. Decida que sua língua será o instrumento que criará a vida que você merece viver. Se essa mensagem tocou seu coração, se você deseja caminhar cada vez mais fundo nessa jornada de crescimento pessoal, espiritual e financeiro, então compartilhe essa verdade. Não guarde apenas para si. Leve essa inspiração para outras pessoas que também precisam mudar a forma como falam, pensam e vivem. Curta, comente, compartilhe e se inscreva para continuar recebendo conteúdos que elevam sua mente e seu espírito. Sua interação é a prova de que você está comprometido em transformar sua vida. E cada gesto de engajamento é também uma semente. Aquilo que você planta em outros corações volta multiplicado para você. Hoje é o dia da sua virada. Hoje é o dia de usar o poder oculto das palavras para criar a prosperidade que você sempre sonhou. Vá até os comentários e escreva agora: minhas palavras são sementes de prosperidade. Declare isso, viva isso, prospera nisso. A sua nova vida começa na sua boca e ela começa agora.